Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua direção, pedindo, Pai, mais uma vez a direção do Teu Espírito Santo, flua sobre nós, ministra a Tua palavra às nossas vidas, ao nosso coração, venha ao encontro de cada um dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor marcou essa noite para marcar as nossas vidas, o Senhor veio nessa noite aqui, o Senhor nos atraiu essa noite até esse lugar, porque eu sei, Senhor, e creio de grandes propósitos e grandes coisas que o Senhor tem para fazer, Senhor, na vida dessa igreja, na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Então eu te peço, meu Deus, mais uma vez com muito temor e tremor, que o Senhor use a minha vida como instrumento nas suas mãos, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, reconheça as minhas limitações, Senhor, e sei, Senhor, que é só a sua misericórdia do Senhor na minha vida, na nossa vida, nessa igreja. E mais, por isso que nós pedimos, porque conhecemos as nossas limitações, nós clamamos, Espírito Santo, nos dirige, nos preside. Fala conosco hoje aqui de uma maneira pessoal e ao mesmo tempo poderosa e transforma as nossas vidas. Vem nessa noite com salvação, cura, com sinais, com libertação. Senhor, liberta os cativos. Traz, Senhor, a liberdade que só o Senhor tem, que só o Senhor pode nos dar. É assim nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 59. Quero convidar você para você ler esse salmo comigo. Salmo de Davi. Quero ler com você Salmo 59, isso. A partir do versículo 1. Sei que essa vai ser uma noite de resposta mais uma vez para a sua vida. Sabe, talvez você veio hoje aqui com o coração apertado. Talvez você veio nessa noite aqui com dúvidas. Talvez você entrou aqui pedindo, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um consolo, eu preciso, Senhor, de um lugar. E eu quero dizer para você que esse salmo, ele será a resposta de Deus para a sua vida hoje aqui. Quem crê diz amém. Então Davi vai dizer assim nesse salmo, ele vai abrir o seu coração dizendo, livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, ó Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, seus lábios são como espadas e dizem, quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoará de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faz-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam,
consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida, perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro em tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Esse salmo mostra o coração de um homem que está aflito. Esse salmo, ele revela aqui o quanto Deus quer se aproximar do plano que Ele tem, ou melhor, quer nos aproximar do plano que Ele tem para a nossa vida. Então Davi, quando ele escreve aqui esse salmo, ele escreve exatamente nos dias que Saul, o rei, queria matá-lo. E o pano de fundo aqui, desse contexto, desse salmo aqui, está lá no primeiro livro de Samuel, do capítulo 16 ao 19, você vai ler na sua casa, mas Davi aqui, ele larga tudo, ele foge às pressas, ele vai se esconder aqui numa caverna, e no meio desse processo, ele escreve esse salmo. E ele compara aqui que homens queriam encontrá-lo, ele compara aqui que esses caras, eles eram como cães rosnando. Quem aqui tem coragem de chegar ou de fazer um carinho num cão rosnando? O John é o meu veterinário. Espera aí. Mas ele é o veterinário do Aslan, do meu cachorro, que por acaso também é um pastor alemão. E ele conhece o Aslan conhece ele, é um cachorro, um pastor alemão, ele é muito família, muito dócil assim, com quem está próximo, obviamente, com quem conhece, e de vez em quando ele vai fazer uma visita lá para o John, né, para o Dr. João, e outro dia ele estava com um BOzinho lá na pele, e eu chamei o John lá em casa. John, vem dar uma olhada aqui, porque eu, graças a Deus, eu tenho 2 veterinários. Eu não, o Aslan. O John, e tem o pastor Bandeira, né? Na verdade, o pastor Bandeira já me socorreu como veterinário algumas vezes. Eu preciso admitir aqui, já me receitou alguns remedinhos. Mas esse é um outro assunto, você deixa para um outro momento. Então o John chegou lá em casa e eu estava junto com ele entrou no canil e, né, foi dar uma olhada no Aslan ali, passando a mão na cabeça. Na hora que ele passou a mão na cabeça do Aslan, o Aslan fez o quê? Rosnou. O que o John fez? Veterinário experiente. Ele, tirou a mão rapidinho, porque ele precisaria da sua mão no futuro para continuar trabalhando. Então, muito rapidamente, inteligentemente, tirou a mão, né? E o Aslan rosnou e eu puxei no enforcador ali, senão ele poderia talvez até avançar. Então, quem tem coragem de fazer carinho em um cão rosnando? Você não tem. E Davi está dizendo que os seus inimigos aqui são como cães rosnando, que os caras chegam a uivar aqui. Misericórdia, meu irmão. Eles chegam aqui, estão uivando, sabe, de sede, de fome, de querer aqui a pele de Davi. E ele diz aqui como Deus o livrou. Cara, eu acho extraordinário aqui esse salmo, porque diz como Deus colocou Davi num alto refúgio. Deus colocou Davi num lugar alto. Deus colocou Davi como se fosse no alto de uma montanha. Deus coloca Davi num lugar alto. Deus nos coloca em lugares altos. É por isso que você vai ver que a logo da nossa igreja é um pico de uma montanha, um lugar alto. Mas o isotipo da nossa igreja, o logo da nossa igreja, além de ser ali não sei como é que chama, assim, né, o telhadinho de uma casa, porque isso aqui para nós é uma casa, ele também tem o significado de o alto, de uma montanha, um lugar alto.
E Davi está dizendo que Deus colocou ele num lugar inabalável, no momento da sua maior aflição, no momento da sua angústia, Deus lhe deu o livramento. E eu preciso dizer para você, você veio aqui, meu irmão, nessa noite, porque essa palavra é uma palavra de livramento para a sua vida. Deus já colocou você num alto refúgio, onde os seus inimigos não tocam você. Deixa eu dizer para você, os seus inimigos espirituais não podem tocar você, os seus inimigos espirituais não podem te alcançar, porque o nome dele é Jesus, e ele colocou você num lugar seguro. Ele é o lugar seguro. Quem aqui já percebeu que a gente só conhece alguém de verdade quando essa pessoa, ela passa por crise? Você só conhece o ser humano, você só conhece um homem de verdade, uma mulher de verdade, especialmente os homens aqui, vou falar para os homens, né? Quando esse cabra passa por crise, coloca-se embaixo em crise, coloca ele numa tribulação, você vai conhecer que tipo de homem que ele é. E às vezes, e eu percebo que muitas das vezes a crise, ela revela quem a gente é. Ela mostra quem a gente é. Por que ela revela? Porque muitas vezes a gente fica meio enrustido, né? A gente fica meio seguro nas nossas fortalezas, em quem nós somos, nos nossos recursos, na nossa posição, no nosso título, ou enfim, seja quem for, nós muitas vezes nos asseguramos em proteções. Mas entra em crise para ver. Qual é a sua resposta no meio da crise, no meio da aflição, no meio da angústia? E às vezes, sabe, a gente até se assusta com o comportamento, porque a crise, ela está lá e você não sabe muitas vezes como lidar. E amados, deixa eu falar uma coisa para você, quando estou falando de crise aqui, ó, isso não tem nada a ver com santidade, porque você pode ser o cara mais santo do mundo ou não. Aqui está falando de algo, de questões internas, fala de alma. Então você pode ter todo o recurso financeiro do mundo, você pode ter todo o recurso, toda a proteção, você pode ser o homem mais importante, mais seguro, mais guardado, de maior autoridade aqui nesse mundo. Mas a crise aqui, a crise emocional, a crise na alma, essas questões internas, quando elas vêm e elas batem na porta, meu irmão, ela bate na porta de qualquer pessoa, por mais santo ou não que você tenha, por mais dinheiro ou não que você tenha, por mais importante, por mais elevada a sua classe social ou menor, por mais intelectual que você seja ou não. A angústia, a aflição, ela é um sentimento que muitas vezes ela fica batendo, sabe, ela fica buscando um ambiente ali para permanecer. E é necessário você lutar com ela, porque ela fica o tempo inteiro batendo, ela quer achar lugar, ela quer ficar, ela quer morar ali, ela quer manter um lugar ali, ela quer fazer uma casa, uma morada. E nós muitas vezes não podemos lidar com as situações à nossa volta. Eu não tenho controle, você não tem controle das situações e das circunstâncias à sua volta. Nós não temos o controle. Mas nós podemos controlar as nossas reações e as nossas respostas a essas circunstâncias. Posso ouvir um amém? Então Davi aqui nesse salmo, ele vai mostrar para nós que nenhum de nós pode controlar as nossas circunstâncias, as nossas situações. E é óbvio que você sempre vai buscar viver circunstâncias corretas, viver em situações corretas. Se você busca situações difíceis, obviamente você vai colher o fruto de caminhos, de escolhas erradas que você fez. A vida é feita de escolhas. Posso ouvir um amém? Então a nossa vida também ela pode estar toda em ordem, está tudo funcionando perfeitamente, tudo bonitinho, mas eu e você somos frágeis, amados. Porque de uma hora para outra a vida pode virar, pode mudar. De uma hora para outra as coisas podem mudar.
Deus, o que é isso que está acontecendo? Deus, por que essa situação? Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu sou um homem temente ao Senhor, eu busco a Tua presença, eu estou aqui, Senhor, estou na igreja, eu tenho um relacionamento bom com meus irmãos, por que esse mal me sobreveio? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu quero que você carregue uma verdade dentro de você e dentro do seu coração. Na vida eu não posso controlar as situações, mas as minhas reações, as minhas respostas a essas circunstâncias eu posso controlar. Posso ouvir um amém? E quando você entende isso, amado, você vai notar algumas vezes que algumas aflições, algumas tribulações, que elas vieram para te desestabilizar, você vai perceber que elas não vão te desestabilizar. Você vai perceber que algumas situações que vieram para tentar tirar o teu chão, você vai perceber que se você estiver firmado no seu Deus, na mão forte, poderosa do seu Deus, você está passando pelo perrengue, mas aquilo não te desestabiliza. Você continua firme. Porque isso que a palavra diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você já conhece. Claro, não é nem um pouco fácil você se manter estável quando você perde o controle das coisas. Eu mesmo, estou falando por mim. Eu procuro ter o máximo que eu puder controle das coisas, das situações. Eu sou alguém que planejo as coisas, mas nem tudo. Na verdade, acho que a maioria das coisas que eu não sai como eu quero, como eu gostaria que saísse. E eu sofro demais, porque a gente não tem controle das coisas. Mas sabe, o que pode mudar mesmo, você pode perder o controle das coisas, por mais correto que você seja, mas o que vai mudar aqui, o que precisa mudar no nosso coração, a nossa perspectiva em relação às coisas que elas dão errado. Porque ou você recorre ao Senhor, ou você absorve todo esse problema e guarda esse medo no teu coração. Ou você recorre ao seu Deus, ou você traz para dentro da sua alma toda angústia, todo desafio que vem na sua frente. E essa angústia, essa aflição, ela fica dizendo o tempo todo na sua mente, você é um coitadinho. Você é rejeitado. Você de novo está sofrendo. Esqueceram de você. Deus esqueceu de você. Ninguém aqui dessa casa lembrou de você. Seus amigos te esqueceram. Jó, né, os amigos. Ninguém, onde é que está o teu Deus? Aonde é que você está? Olha, e aí você começa a olhar para a sua vida como você fosse, sabe, a pessoa mais coitadinha que existe. É isso, a angústia, ela quer tentar buscar e fazer morada no nosso coração. Mas você tem uma escolha, ou você recorre ao Senhor, ou abre o seu coração para todos esses pensamentos negativos. Talvez a gente fale mais sobre isso na próxima semana. Qual vai ser a sua resposta diante de um tempo difícil? Qual será a sua resposta nos tempos difíceis? E os tempos difíceis é exatamente esse momento que você olha para o lado e diz, cadê meu amigo? Cadê minha esposa que me encorajava? Cadê meu marido que me encorajava? Meu Deus, nem eu estou me reconhecendo. Nem eu me reconheço mais. Porque parece que a gente perde o controle. E de fato, nós não temos o controle. Sabe, amados, mas ou você decide colocar o teu foco no Senhor, e essa vai ser a resposta que você precisa dizer. Sabe, para o seu Deus, aonde você decidir colocar a tua resposta, onde você decidir colocar o teu foco e o teu coração nos tempos difíceis, é que vai dizer muito sobre você e quem você é. Quem você procura, o lugar que você frequenta, as mesas que você senta, aonde você vai clamar, o que você faz em tempos difíceis, diz muito sobre quem você é. Porque é exatamente, amados, nessa hora, que eu preciso o quê? Me aproximar e não me afastar. Porque é num período difícil que eu preciso me aproximar.
Nós temos, sabe, as nossas escolhas, e uns escolhem se esconder num quarto escuro, uns escolhem, né, se esconder num canto escuro e se isolar, outros escolhem correr, mas eu quero te mostrar que um caminho que Deus tem para nós, no dia da aflição, e é um lugar que nós podemos correr. Quem está comigo aqui? Sabe, a palavra de Deus está nos mostrando isso, e o propósito nessa noite aqui é que você entenda isso, que essa palavra, o Salmo aqui 59, esse Salmo, ele revela o coração de um homem, que está nos ensinando aqui o manual de sobrevivência, de verdade, de sobrevivência da alma, que talvez você possa estar passando por um período assim, talvez você nem sonha, mas vai passar por um período assim, ou esteja, nesse exato momento, passando por um período assim. E esse aqui é um lugar de sobrevivência para nós. Porque se você chegar, se você estiver passando, se você está passando, se você já passou, ou você vai passar, é importante que você saiba qual vai ser a minha resposta. E você vai dizer, no meu coração isso não vai entrar, em nome de Jesus, porque eu sei aonde é o meu abrigo. Eu sei quem é o meu lugar seguro, com quem eu posso me guardar, me refugiar. Então os salmos, eles são cânticos de alegria, são poesias. Salmos também são lamentações. Mas esses salmos aqui, eles servem para nós como uma arma de guerra. É um lugar de adoração. É um cântico, porque você vai ver como Davi foi muito usado por Deus por isso, para levantar armas poderosas de guerra. E eu não estou falando de espada aqui. Sabe, Davi está nos ensinando aqui que a adoração, que buscar a Deus é a nossa maior arma, a arma mais poderosa que Deus já nos deu. Quem pode dizer amém? Sabe, enquanto nos tempos difíceis aqui, quando eles estão chegando, conforme você vai aqui, vai passando por eles, você vai agradecendo e louvando a Deus, independente do livramento ter vindo, mas você já se antecipa e adora o seu Deus. Será que Deus pode nos livrar? Olha o que o profeta diz, Jeremias 31, vou pôr na tela para você, você não precisa abrir. Ele diz assim, Jeremias 31, 35, isso. Diz assim, assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou, repete comigo, que decretou. Ali diz que estabeleceu, né? Então que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha o que Deus está falando, através da boca do profeta. Assim diz o Senhor, se os céus em cima pudessem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo pudessem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Olha o que o Jeremias está dizendo. Ele está falando assim, se o mar parasse de se movimentar, se o mar parasse, de rugir, de se movimentar, se as estrelas parassem de brilhar à noite, se a lua parasse de aparecer, se eu pudesse medir, a imensidão do céu, do universo, se eu pudesse medir as estruturas da terra, então Deus deixaria assim de ser o Deus de Israel. É possível se fazer essas medidas? É possível essas coisas de acontecerem? Não! Então Deus está dizendo, Ele fez isso por decreto, Ele fez isso, Ele estabeleceu por leis. Deus está dizendo, de forma alguma eu vou deixar vocês por aquilo que vocês têm feito, eu não vou deixar vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus, Ele está dizendo, um Deus que eu sou o lugar e o abrigo de vocês. Eu jamais deixarei vocês aqui, é impossível de eu deixar o meu povo, ninguém vai destruí-los, Ele está dizendo.
Aleluia, meu irmão, você tinha que aplaudir de pé e dar um salto aqui, porque Deus está dizendo aqui, ó, porque essa promessa aqui era não só para Israel, mas essa promessa desse cuidado de Deus se estabelece para nós hoje aqui também, porque eu e você somos herdeiros, por adoção, nós somos herdeiros de todas essas promessas de Israel. Ai meu Deus, você não está entendendo, meu irmão. Eu estou dizendo que eu e você somos herdeiros de todas essas promessas que Deus fez a Israel. Nós somos herdeiros por adoção, ou seja, uma coisa é o filho natural. Uma coisa é o filho natural, que ele nasceu. Você teve lá relacionamento, intimidade, marido e mulher, nasceu ali aquela criança. Mas o filho por adoção não é automático. Um filho por adoção, ele só é adotado se o pai quiser adotá-lo. Um amor é muito maior, investido até mesmo do que no próprio filho de sangue, porque o pai quis adotar aquela criança. E eu e você somos filhos de adoção, e todas essas promessas aqui cabem para mim e para você. Eu preciso dizer para você, Deus jamais te abandonará, Ele jamais te abandonou, Ele esteve com você, Ele está com você, e estará para sempre com você, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu sirvo. E ele vai dizer no versículo 16, mas eu cantarei louvores à tua força, lá no Salmo 59, de manhã louvarei a tua fidelidade, meu irmão, de manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ali nessa versão diz assim, um abrigo seguro nos momentos de angústia. Minha versão diz nos tempos difíceis. Então Davi faz essa oração, ele está dizendo, Senhor, você é a minha torre forte, seja você o meu refúgio, Senhor, me põe num lugar seguro nos dias de angústia, nos tempos difíceis. Então quando Davi passou aqui por essa perseguição, ele escreve esse salmo aqui, ele lembra aqui desse acontecimento, ele está mostrando que a forma tão maravilhosa, tão majestosa de como Deus livrou ele nesse momento tão difícil da sua vida. Davi, ele olha com gratidão para o passado, ele olha com gratidão para o passado por causa de uma oração que Deus havia respondido, uma oração, e ele tira do vocabulário, eu esperei no Senhor, ele coloca, eu cantarei louvores. Eu não vou só ficar esperando, não, eu vou me mover, eu vou cantar louvores, eu vou adorar a Deus. Eu estou sendo perseguido, mas eu vou adorar o meu Deus por tudo aquilo que eu estou passando. Quem pode adorar a Deus por tudo aquilo que está passando? Será que você pode louvar o seu Deus por aquilo que você está passando? Pastor, mas eu estou passando por uma situação que, pastor do céu, não desejo para ninguém. Mas você pode louvar a Deus por aquilo que você está passando? Não vou ficar esperando, eu vou adorar. Cantar, Davi está dizendo, eu vou começar a profetizar o meu livramento. Ele está dizendo, eu não vou esperar para adorar, eu não vou esperar para agradecer só depois que Deus me der uma resposta, não, eu vou adorar agora, antes mesmo do livramento chegar. Ele muda o vocabulário dele, sabe, você vai perceber a força de uma adoração genuína, verdadeira e sincera. Então quando você, meu irmão, libera o teu canto, sabe, quando você libera a tua voz, quando você profetiza, quando você adora, você diz que Ele é santo, que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor pertence a Ele, a toda oração, ela é usada por Deus, com uma poderosa para guardar você. Entenda o cântico aqui não só como canções, com melodias bonitas, não. Entenda cântico aqui como declarações poderosas, como declarações fortes, com palavras fortes, declarações que você faz aqui, que vão mudar a tua história, e pode mudar a sua história do dia para a noite. Você pode dormir com aflição e acordar com livramento. Você pode dormir chorando e acordar com a misericórdia do Senhor se renovando mais uma vez sobre a sua vida. Quem pode aplaudir a Jesus por isso, meu irmão?
Guarde isso no seu coração. Quem nós buscamos no dia da aflição define quem a gente é. Sabe, eu sou aquele que vai buscar, eu sou aquele que vai se aproximar, eu sou aquele que vai estar orando, eu sou aquele que vai adorar, eu sou aquele que vai bater. Não tem aquela canção que diz assim, bater, 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 até que ele possa abrir? Clamar, 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 até que ele possa ouvir. É isso, meu irmão. Guarde isso no seu coração. E Provérbios, Salomão vai escrever, Provérbios 24:10, ele diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a tua força. Sabe, tempos difíceis, eles podem chegar na vida de alguém por muitas portas. Por muitas portas. Um emprego que você perdeu, uma notícia ruim, um amor que você perdeu, uma traição, um diagnóstico que você recebeu, uma empresa que você perdeu. Pode chegar por muitas portas, sabe? Tempos difíceis podem chegar por muitas portas, mas que, de uma forma muito sábia, você vê que em Provérbios, que a palavra diz assim, ó, que para o dia da dificuldade, a forma como ele vacila, a forma como ele responde o dia da dificuldade, vai mostrar o limite, vai mostrar o quão pequena é a sua força. E aqui no texto de Provérbios, especificamente aqui, ele está falando sobre uma escassez, ele está falando sobre uma limitação financeira, inclusive. Mas aqui é uma pessoa que está passando por uma necessidade difícil e está vivendo uma grande aflição. E o tempo está dizendo aqui, ó, se você vacilar, a tua força vai ser, ó, limitada. Se você vacilar aqui, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó, se fortaleça porque eu sou contigo, meu irmão. E Deus está dizendo para pessoas hoje aqui, se fortaleça porque eu sou contigo. Se fortaleça porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus e eu vou te abençoar. E Deus manda dizer para pessoas aqui, eu vou tirar você dessa. Vai passar. Diga para quem está do seu lado, vai, profetize para mais 7 pessoas. Meu irmão, vai passar. Fala para ele, vai passar. Vai passar. Sabe, a dor pode apertar, mas para ele, vai passar. Agora, não faz sentido nenhum, quando você estiver passando por esse tempo difícil, você se desconectar. Porque é exatamente quando a dor vem, que você deve adorar. Adorar. Não sei, pensei nisso agora, não tem nada a ver uma coisa. Mas quando a dor vem, você deve adorar. Não é eu vou dar um tempo na igreja. Ah não, pastor, estou passando um tempo difícil. Vou dar um tempo na igreja, não vou mais. Até com que as coisas se resolvam, o tempo se resolva. Não, o tempo não resolve nada, irmão. Tempo não resolve nada. Fala para quem está do seu lado. Tempo não resolve nada. Tempo não resolve nada. Deixe uma xícara suja dentro da sua pia, na sua casa, e volte uma semana depois para ver se ela está guardada, limpa no teu armário. Tempo não resolve nada. O que resolve é limpeza. Você tem que tomar uma ação, você tem que fazer algo, você tem que resolver, você tem que pedir perdão, tem que resolver o problema que você está resolvendo, mas você tem que buscar a Deus. Não adianta se afastar, não adianta querer dar um tempo dos irmãos, querer dar um tempo na célula, querer dar um tempo, não. Agora é exatamente o momento que você deve buscar mais. Agora é o momento que você deve dizer assim, irmãos, eu estou passando por um BO, estou passando por um problema, não estou em condições de falar muito, porque estou mal, mas eu preciso da oração de vocês, preciso da ajuda de vocês. Quer abrir o coração? Não, vou abrir meu coração para o meu discipulador, ou já abri para ele, ele está orando comigo, e eu compartilhei com ele. Você não precisa sair contando no SBS 1000 Grau, fala para o teu discipulador, tudo bem, irmão? Não vai ficar postando indireta lá para os seus inimigos no Facebook, o pastor falou aí, Deus, meus inimigos, e marcar os seus inimigos. Não faça isso. Não marque, entendeu? Não marque ninguém. Estou falando de inimigo espiritual aqui, irmão. Tudo bem? Então, esse é exatamente o momento que você deve se aproximar, não se afastar.
Porque o que o inimigo quer é que você se afaste, que você perca o propósito. Mas Davi vai dizer assim, ó, eu cantarei louvores à tua força. Eu vou, sabe, de manhã eu te louvarei. Por que ele está falando de manhã te louvarei? Ele está dizendo, a primeira coisa que eu vou fazer na minha vida vai ser te louvar. Louvar por quê? Por causa da tua fidelidade. Primeira coisa que eu vou fazer, de manhã. Ah, mas eu tiro um tempo à noite, faço meu devocional à noite. Tudo bem, meu irmão. Faça o teu devocional, não importa, o dia, meio-dia, de noite, não importa. Mas ele está dando uma chave para a gente aqui. Antes de você sair fazendo tuas coisas, para e diz, Senhor, obrigado. Eu quero te louvar, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por estar podendo falar, por estar podendo ouvir, por conseguir levantar da minha cama. Aliás, obrigado por eu estar na minha cama, não estar no leito do hospital. E se quem está no leito do hospital vai dizer, Pai, obrigado, porque eu estou conseguindo orar, porque tem gente que está no leito do hospital e nem orar não está conseguindo. Então, Pai, obrigado. E você começa a louvar. Pai, obrigado por essa situação. Senhor, eu estou passando por um BO que eu não tenho saída, mas eu sei que o Senhor é o meu lugar de refúgio, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha torre forte, é no Senhor que eu vou buscar, é em Ti que eu vou buscar. Eu não tenho, quantas vezes, irmão? Quantas vezes, Senhor, todos os planos que eu tinha para a minha vida eram perfeitos segundo os meus olhos, mas nenhum o Senhor realizou, então eu já vi que meus planos são tudo frustrados, porque nenhum deu certo. Então, Senhor, eu entrego o meu plano para o Senhor, faz aí, Senhor. Só me ajuda a entender, porque eu sofro, e eu sofro. Você sofre também, a gente sofre. Então entrega para o Senhor, cara, faz cedo isso já. Faz logo cedo. Cantarei louvor pela manhã. A tua fidelidade, porque o Senhor é o meu alto refúgio. O Senhor é o abrigo seguro nos tempos difíceis. Ele está dizendo, a angústia e a aflição não tem o poder para alimentar minha alma. Agora a tua palavra e a tua presença é o que alimenta aqui o meu espírito. Então antes do dia começar, ele já começa aqui a adorar o Senhor pela misericórdia. Cantarei louvores à tua força. Logo cedo que meus lábios vão te louvar. Sabe, nós temos tecnologia aqui na igreja hoje. Você vem para a igreja e você tem aqui letras, né, no telão, um telão bonito, com uns fundos bonitos, você canta louvor. Eu sou da época quando a gente começou, nós tínhamos retroprojetor. A gente escrevia a letra à mão com canetinha. Aí o pastor Solano, lá de Chapecó, ele era o nosso operador oficial de retroprojetor. E às vezes ele trocava, sabe? Ele virava, ficava a letra de cabeça para baixo, os irmãos se desviavam, dava risada. Às vezes ele estava lá, assim, no retroprojetor, porque era com luz, né? Uma luz forte fazia aqui e projetava lá. Às vezes vinha uma barata e pousava em cima da letra. Você fala assim, ó, o inimigo aí, Satanás tentando. E aí você ficava, sabe, dava aquele assusto. Mas hoje tem que ter tecnologia, não precisa de retroprojetor, tá lá, tá tudo bonitinho. Às vezes a gente canta, ou às vezes nem canta. Ou lá o louvor passando, a gente fica com a mão no bolso lá, tipo assim. Pô, tinha que pintar lá, né, irmão? E tinha mesmo que pintar, mas, cara, você vem pra cá, sabe, a gente perde momentos de oportunidade de adorar o nosso Deus, sabe, e às vezes a gente fica tão... Então, eu quero dizer para você que nesse período de adoração que a gente tem na igreja, que você possa ver nesse período como uma arma poderosa. A gente não canta essa adoração aqui, não tem essa meia hora de louvor para gastar tempo para dizer que o nosso culto tem 2 horas. Não é para mostrar show, não é para mostrar as habilidades na guitarra do Lucas lá, que faz o solo, os meninos fazem todas as tecnologias, mixagem. Não é para isso, como o Gabriel é fera na bateria. Até para ele não se achar, nós colocamos ele lá num canto, você nem sabe que o Gabriel existe. Outro dia tinha um irmão aqui, meu cunhado, ele é maestro, então o cara manja muito assim.
Aí, tá, o final do culto acabou, meu cunhado estava aqui. Aí ele chegou pro Gabriel, olha como é que Deus faz as coisas, né? Ele falou assim, cara, poxa, louvor hoje aí, cara, agora ó, o batera de vocês. O cara era cabuloso, ele não sabia, tava falando pro próprio baterista. Aí o Gabriel ficou tipo assim, sabe? Tipo o Kiko com a bola quadrada, sabe? Mas os meninos são bons. Mas não é para isso, para mostrar o quanto eles são bons. Até porque lá fora tem gente que toca muito melhor do que a gente, sim ou não é? Sim ou não? Canta melhor que a gente, faz as coisas melhor que a gente. Tem igreja mais bonita que a nossa. A nossa vai ficar bonita, nós vamos pintar agora, né? Mas não é para isso, irmão. Não é para isso. E quem acha que é isso não entendeu nada. Então quando você vem para a igreja, óbvio que a gente vai buscar sempre fazer o melhor. Vai buscar sempre, né? Um lugar confortável para que você possa adorar, ter as crianças podem estar sendo ministradas, você seja ministrado. A gente vai buscar sempre isso, porque é um lugar gostoso para a gente estar aqui. É como se fosse a sala da nossa casa. Mas eu quero que você nunca perca de foco que o que nos faz estar aqui mesmo é Jesus, cara. É a presença de Deus. Então, quando nós temos esse período de adoração aqui, antes de começar o culto, sabe, que você possa louvar a Deus. Ah, não tenho nada para pedir, não peça nada, só adore. Tire meia hora, adore. Não conheço, não sei cantar essa música, não precisa saber cantar a música, não. Mas se você sabe falar, se você não sabe falar, sabe fazer libras, faça libras, não importa. Mas adore, irmão, adore com pensamento, mas adore. Adore, chame a presença de Deus. Ah, mas eu estou passando por angústia, mas aí é isso aqui, ó. Aí mais ainda que você tem que adorar. Mais ainda. Então, para encerrar, sabe, muitas vezes, sabe, é no limite da nossa exaustão, é no limite do nosso emocional que Deus vem e nos visita. Sabe, muitas vezes é nessa angústia, no meio dessa aflição, que é um ambiente perfeito, cara. Um ambiente perfeito para Deus te levar para um outro nível. Para Deus te mostrar que Ele é o Deus, que Ele é o Deus que luta as nossas batalhas. E eu preciso dizer uma coisa para você: o nosso Deus luta as nossas batalhas, meu irmão. É Ele quem luta as nossas batalhas, Ele quem luta as nossas guerras. Você pode estar enfrentando guerras difíceis, mas eu preciso dizer que essas guerras não têm a ver com você, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, e equipar você. Sabe, o que sustenta você, meu amado, não pode ser o que um pastor fala aqui em cima do púlpito, mas pode e deve ser aquilo que ele fala, ou aquilo que está sendo cantado, como isso encontra um lugar no teu coração, para que o Espírito Santo possa vir e possa falar. A gente está aqui só para ser um instrumento. Meu papel aqui é só te servir. O papel é te servir. E como pastor, tem uma realidade, um dever, uma obrigação maior ainda do que qualquer um aqui, de te servir. É isso que a gente faz. Eu sirvo com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Minha família paga um preço para vir aqui servir. Os meninos que vieram aqui no sábado, estava aqui, eu sei que tem gente que não pôde, está tudo certo, se você não veio, que não pôde vir, glória a Deus pela sua vida também, que estava lá no seu trabalho, levando sustento para sua família, para sua casa, tudo bem. Ah, não, mas eu não vim porque eu não quis, eu fiquei em casa dormindo. Deus dá os seus enquanto dorme, meu irmão, é você que vai se acertar com Deus, está tudo bem, está tudo certo. Mas para quem veio, sabe, foi tão gostoso. É um prazer, é aquilo que o Marcelo estava falando aqui, melhor a dar do que receber. Os meninos estavam na chuva aqui lavando, cara. Na chuva, lavando a igreja, abaixo de chuva.
um frio. E eu acho extraordinário aqui, para encerrar aqui, de verdade. Ele diz aqui no versículo 1, livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Isso aqui é tão poderoso. Isso aqui é tão poderoso porque o Senhor aqui está dizendo assim, o Senhor me colocou num lugar onde o inimigo não me toca, onde o inimigo não me alcança. Livra-me dos meus inimigos, põe-me fora do alcance, dos meus agressores. Ele está dizendo assim, ó, não é que o inimigo esteja vindo, sabe? Ele está dizendo, não, o Senhor me colocou num lugar onde os inimigos não me alcançam mais. O inimigo até vem, mas ele não me alcança. Não é que você não sofrerá mais tentativas do inimigo dele abalar você. Não, se trata agora que essas tentativas aqui não vão mais alcançar a sua mente e o seu coração, não vão mais tocar, não vão mais paralisar você, não vai mais tirar você dos propósitos de Deus. E é isso que eu e você vamos fazer na hora da crise. É isso que eu e você vamos fazer na hora da dor. Eu quero, junto com você nos minutos que faltam para encerrar, eu quero convidar você para agora nós entrarmos num outro nível. Eu preciso dizer para você, cara, Deus vai te levar num outro nível. Deus vai te levar num outro nível. Eu vou ler de novo o versículo 16 e 17, diz assim, ó, mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã cantarei com alegria o teu amor leal, pois tem sido a minha torre segura e abrigo seguro nos momentos de angústia. Ó minha força, cantarei louvores a ti, pois tu, ó Deus, és a minha torre segura, o Deus que tem amor leal por mim. E a minha versão diz, ó Deus, tu és o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Então nós vamos encerrar esse culto aqui hoje de uma forma diferente. Quero convidar você para se colocar de pé. E eu quero convidar você dar uma resposta para a sua alma. Quero convidar você para dar uma resposta para a sua alma. Eu quero que você esqueça quem está do seu lado. Eu quero que você dê uma resposta para a sua alma agora. Você vai dizer assim, ó, eu vou fazer algo aqui, porque eu quero, Senhor, que o Senhor me leve para esse lugar, para esse abrigo seguro. Eu quero que o Senhor me leve para esse abrigo seguro. Me leva para esse lugar, para essa torre forte. Pode começar, nós vamos adorá-lo. Eu quero que você comece agora a abrir o seu coração. Você pode acompanhar a canção, as letras que nós vamos cantar aqui, vamos pôr na tela, mas você pode, mais do que a letra que você vai cantar, o que os seus lábios vão declarar, mas que você possa colocar as palavras que estão dentro do seu coração, para o céu ouvir, para o Senhor ouvir, e você possa dizer, Senhor, Tu és o meu abrigo, Senhor, em dias difíceis, em tempos difíceis, Tu és o lugar onde eu busco consolo, onde eu busco ajuda. Senhor, eu Te louvo, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua. Senhor, mesmo passando por dificuldade, a minha adoração vai subir aos céus, a minha adoração chega à Tua presença. Eu quero Te adorar, eu quero Te adorar. Então que você possa declarar agora com as suas mãos levantadas, que você possa declarar agora com a sua voz, que você possa declarar agora com as suas expressões de amor, dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Se você levantar as suas mãos, a Bíblia diz que o levantar das nossas mãos foi como o sacrifício da tarde, como quem diz, eu me rendo a Ti, não tem o que eu faço, eu me rendo, eu sou Teu, meu coração é Teu, eu me entrego a Ti. Vamos entregar agora, irmãos. Vamos levantar um alto clamor, que essa cidade nunca ouviu um clamor tão alto, que essa cidade nunca ouviu uma adoração tão alta, tão genuína, tão verdadeira. Seja a glória. Que está sentado sobre o trono. Ele está sentado no alto sublime trono. Ele vive para sempre. Seja a glória, seja a honra, seja a honra e o poder. Seja a glória e seja a honra e o poder. Você
pode fazer melhor que isso? Toda a igreja, vai. Sentado sobre o trono. Você pode fazer melhor, você pode levantar suas mãos aos céus. Deixa eu desafiar você. Levante suas mãos. Toda a igreja, vai, levante suas mãos. Levante suas mãos. Isso. Olhe para o céu se você puder. Diga toda a honra e toda a glória. Toda a glória. Seja a honra, poder e ao que está sentado sobre o trono. Para sempre, sempre. E seja a glória, seja a honra, poder, seja a glória, Glória e honra. e seja a glória, seja a honra e o poder. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós exaltamos, essa igreja te adora, essa igreja te adora, nós adoramos aquele que vive e reina, nós adoramos a Deus poderoso, nós adoramos, a tua igreja te adora, E seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. E nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. diga isso a ele, Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. E nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. diga isso a ele, tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, E nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Que está sentado e ao que está sentado sobre o trono. E seja a glória, seja agora, seja a honra e o poder, seja agora, e seja a honra e o poder. E ao que está sentado, e ao que ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, seja a glória, 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 glória e honra, glória e honra, seja a honra e o poder. E só tu és santo, santo, santo é Senhor. E só tu és santo. E santo é Senhor. E só tu és santo, santo. Santo é Senhor. E só tu és santo, santo. Santo é. E ao que está sentado sobre o trono. E seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e seja a glória, seja
Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro por essa casa nessa noite. Essa será a nossa resposta diante de tantos ataques. Essa é a nossa resposta diante de tantas setas malignas que têm sido despejadas pelos nossos inimigos. Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora. Põe esta casa, põe a vida dos meus irmãos, põe a nossa vida sobre um alto, sobre um lugar alto, sobre um lugar onde os nossos inimigos não podem nos alcançar. Ah, Senhor, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso lugar de abrigo, Tu és a nossa torre forte. Em Ti que nós recorremos, é a Ti que nós buscamos, é em Ti que nós esperamos. Nós consagramos a nossa vida e a nossa total dependência a Ti. Nós não queremos esperar do homem, nós não queremos esperar de recursos, nós não queremos esperar de finanças, nós não queremos esperar de resultados, não, nós queremos esperar no Deus soberano, o Deus que fez céus e terra, no Criador, num Deus que diga haja e ouve, num Deus que disse efatá e tudo se abriu, num Deus que faz o impossível acontecer. Pai, responde ao clamor dos teus filhos nessa hora. Traz, Senhor, traga cada um deles para esse alto lugar, para esse lugar de abrigo, de refúgio. Responde, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos nessa hora. Igreja One Hope, Igreja One Hope, se prepara, porque Deus vai te levar num próximo nível, numa nova estação, num novo lugar, onde a presença dele será palpável para a sua vida. Receba aí do Espírito Santo de Deus essa visitação. Deus vai guardar você. Deixa eu falar para você, Deus vai guardar você. Você entrou aqui hoje dizendo, Senhor, é impossível, e Deus manda te dizer, para mim não é impossível. Para mim não é impossível. Você diz, não tem como, e Deus diz para você, tá na minha mão, tá na minha mão, coloca na minha mão, deixa para mim, filho, deixa para mim, filha, deixa para mim, entrega, deixa para mim. Deus vai restaurar, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar os seus negócios, Deus vai restaurar as suas finanças, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua empresa, Deus vai restaurar a sua saúde. Entrega, só entrega. Só diga que Ele é santo. Antes de encerrar, vamos dizer mais uma vez que toda a honra e toda a glória é dele. Antes de encerrar, mais uma vez, vamos dizer, em nome de Jesus, que Ele é santo. Que Ele é santo, toda a honra e toda a glória é Ele. Toda a honra e toda a glória é Ele. E só Tu és santo, 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 santo é. E só Tu és santo, santo, santo é. E ao que está sentado, Só a igreja, só a igreja, no trono, só a igreja. Para os céus escutarem, para os anjos escutarem. Seja a glória, seja a honra e o poder. Mais uma vez. e ao que está sentado Sobre o trono, que vive para sempre, e seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra. Você pode aplaudir a Ele, glorificar a Ele.
Toda honra e toda glória, toda honra e toda glória ao nosso Deus, toda honra e toda glória ao Pai, toda honra e toda glória ao Filho, toda honra e toda glória ao Espírito Santo, toda honra e toda glória a Deus Todo-Poderoso. Receba a adoração da tua igreja, receba a adoração desta casa, receba a adoração desse povo, dessa família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado. Vamos orar todos juntos. Aleluia. Essa será a sua oração. Esse será o seu natural a partir de agora. Porque quando você move o sobrenatural, o natural tem que obedecer. Quando Jesus diz, vento, o vento se acalma, o mar se acalma. E todos falaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando você move o sobrenatural, o natural vai obedecer. Então agradeça, louve e adore. Circunstância não vai mudar, muitas vezes. Mas você, meu irmão, hoje Deus está mudando, está dando um novo você diante das circunstâncias. E é isso que o Espírito Santo falou ao meu coração durante o dia de hoje. Deus está mudando a gente em relação à circunstância, a nossa resposta em relação à circunstância. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. E como servo do Deus vivo, eu abençoo você, a sua casa, a sua família, que você possa encontrar na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, você possa ser levado para lugares altos, um lugar de abrigo, aonde você possa dizer, aquieta a alma, confie em Deus, espere em Deus, porque ainda o louvarei, você pode louvar e adorar, e a resposta do Senhor virá sobre a sua vida. Eu declaro a resposta de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família nessa semana. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço que está do seu lado, diga, tamo junto, meu irmão. É nóis.